Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos louvar ao Senhor, mais um domingão. Ainda não podemos estar juntos, mas sei que o Senhor nos une, o Espírito Santo dele nos une. Então, estamos aqui para louvar o nome dele e é isso que nós faremos agora, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Exalte o nome do Senhor, glorifica Ele. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Família, Senhor, por cada casa que está representada nessa live, Senhor. Entra no coração dela, Senhor. Faz morada em cada casa. Transforma cada coração que ainda não ouviu falar do teu nome, Senhor. Transforma essa cidade, Senhor, cada vizinhança. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz os mares sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz os mares sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Superá-lo, merecê-lo, Deus macio se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Não há medo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme em Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar o coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Da graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme em Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E
mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Queridos e amados irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra do Senhor. E neste momento quero convidá-lo para pensarmos um pouco sobre a Páscoa cristã, uma vez que estamos no momento da comemoração ou da celebração da Páscoa em todo o Brasil e também no mundo, né? Onde quer que se confie e crê no Senhor Jesus, estão também celebrando. E também em todo lugar onde se teme ao Senhor Deus de Israel, também celebram a Páscoa, como também em Israel. Nós louvamos o nome do Senhor e o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida ricamente, que a graça maravilhosa do Senhor repouse abundantemente em seu coração. Que você seja abençoado pela palavra do Senhor neste momento. Eu convido a meditarmos no capítulo 5, verso 7 de 1 Coríntios, onde nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Ele dizendo à igreja: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Glória seja dada ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos à Tua presença, ó Deus, diante do Teu trono, para suplicar as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo, onde quer que se encontre neste momento, em seus lares e em onde quer que chegue a Tua palavra, que neste momento é gravada. Pai Santo, nós suplicamos a Tua direção e que a Tua palavra, ó Pai, seja guardada em nossos corações e que possamos trazê-la à nossa memória em todo o tempo das nossas vidas, para vivermos segundo o Teu coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Este texto é um texto muito importante, em que Paulo fala à igreja de Corinto a respeito do Cordeiro Pascal, que é Cristo, que já foi sacrificado. E ele começa dizendo: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O nosso assunto, nosso tema é a Páscoa cristã. Não tenho nenhuma pretensão de esgotar um assunto como esse, mas numa simplicidade quero compartilhar com você a palavra do Senhor, nosso Deus. Primeiramente, Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pesach, que significa passar por cima, ou
passar sobre. E esse nome foi dito pela primeira vez e também celebrado a Páscoa pela primeira vez. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, quando aquela última praga que Deus lançou sobre o Egito e sobre Faraó, por ter endurecido seu coração e não ter deixado o seu povo sair em liberdade daquela terra para louvar o seu nome. Então, na noite em que ele havia de passar e para destruir, matar todos os primogênitos daquele país, uma sentença que não foi dada exatamente, digamos, por Deus, mas pela dureza do coração de Faraó, cada vez mais contra Deus. Então, foi ensinado e orientado por Moisés ao povo de Israel que cada uma família tomasse um cordeiro, ou se não tivesse um cordeiro, podia ser um cabrito, e que aquele cabrito ou cordeiro fosse sacrificado à tardezinha, e assado, e que a família pudesse comê-lo bem ao anoitecer, e que o sangue daquele cordeiro ou cabrito fosse passado nos umbrais das portas, das suas laterais, como também sobre a porta, em todo o portal, para que quando o anjo do Senhor passasse à meia-noite para fazer aquilo que ele ia fazer, ele visse o sangue na porta ou nos portais, então ele não mataria o primogênito daquela família. Ele passava por cima. Esse é o nome que significa, vem da palavra Pessate, Páscoa, porque o anjo do Senhor passou por sobre a vida dos primogênitos de Israel e não os atingiu com a morte. Eu penso, biblicamente falando, que a origem da Páscoa se encontra desde o começo da humanidade. Gosto de referir sempre sobre o momento em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e naquele momento, quando eles sentiram vergonha por causa dos seus pecados e começaram a se esconder, envergonhando-se da sua nudez, então, quando começam a pegar folhas para cobrir o seu corpo, naquele momento Deus resolve o problema da humanidade, de Adão e Eva, quando eles sacrificam um animal, e ele então toma a pele do animal e cobre faz roupas para aquele casal, Adão e Eva, e ao mesmo tempo, acredito eu, que o sangue daquele animal cobre as almas daquele casal. Era o sacrifício necessário para cobrir o pecado de Adão e Eva. E acredito que isso foi mantido como costume. Nós vemos mais à frente, quando Abel vai oferecer uma oferta ao Senhor, ele oferece um animal, um cordeiro vivo, ele sacrifica aquele animal e Deus se agrada daquela oferta. Mais à frente nós encontramos também Deus pedindo a Abraão que sacrificasse Isaque numa montanha que ele havia de mostrar. E tudo indica que Abraão já mantinha o costume de sacrificar animais ao Senhor. Era uma forma de adorar ao Senhor. Mas também, acredito eu, que a Páscoa é uma doutrina e tradição mais importante da vida cristã. Porque para se ter um relacionamento com Deus, é necessário o derramamento do sangue. No passado, no Velho Testamento, foi orientado então que o povo trouxesse para remir os seus pecados um animal que era sacrificado e eles eram também chapiscados com aquele sangue daquele animal. E assim Deus considerava aquelas pessoas remidas, justificadas perante Ele. E essa foi também uma tradição e costume que anunciou a promessa de Deus de que Ele havia de providenciar o cordeiro que havia de tirar o pecado do mundo. E quando o profeta João Batista, ele tem um encontro com Jesus, que foi batizar com ele no Rio Jordão,
A partir daquele momento, ele vê claramente que Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus, que foi providenciado para tirar o pecado do homem. Na velha aliança, no Velho Testamento, havia necessidade de sempre que o homem estava em pecado, ele precisava sacrificar um animal e derramar o sangue dele para ser coberto o seu sangue, a sua alma e os seus pecados, para que ele não sofresse a ira de Deus e a morte. Então, para ele ter um relacionamento com Deus, precisava ter o derramamento do sangue, porque através do sangue derramado, a pessoa era purificada, justificada, remida diante de Deus, e ela podia viver, podia se relacionar com Deus, podia viver em paz com Deus. E essa promessa maravilhosa, nós encontramos o cumprimento dela em Cristo Jesus, quando Ele foi sacrificado por nós naquela cruz. No Evangelho de João 3,16, gosto muito de lembrar dessa palavra, em que diz assim: porque Deus amou o mundo, a mim, a nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É a vida celestial, é a vida ao lado de Deus. Como nós somos homens e já experimentamos o pecado, a Bíblia diz que todos nós havemos de experimentar a morte. A morte veio por Adão quando pecou, e ela sai através de Jesus quando ele morre naquela cruz. Porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos, libertos da morte eterna. Ainda que nós morreremos todos fisicamente um dia, nos separando desse corpo, mas a nossa alma, ela está ligada a Deus para sempre. E essa ligação com Deus não seria possível se não houvesse o derramamento do sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro no qual estou falando agora é aquele que cumpre toda a profecia e as promessas de Deus do Velho Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo, do qual o profeta João Batista, olhando para ele um dia, disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista falava exatamente de Jesus Cristo, que estava agora cumprindo as promessas, as profecias de Deus que estavam sendo tradicionalmente celebradas anualmente em Israel no Velho Testamento. É interessante que quando Jesus morre naquela cruz por nós, até os sacrifícios em Israel cessaram. Há alguma palavra de que eles voltarão, mas no final, quando esse período da graça terminar, então é provável, no fim dos tempos, que os sacrifícios sejam novamente tomados como tradição em Israel. Mas isso já será um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, o fim da graça. A graça que hoje é estendida a mim, é estendida a você, a todas as pessoas de todo o planeta, de todos os países do mundo, de todos os povos e línguas. Esta graça está chegando ao fim. E esse momento em que nós celebramos a Páscoa cristã, nós precisamos trazer à nossa memória, mas também restaurar esse princípio, essa doutrina em nossos corações, com o propósito de viver segundo o coração de Deus. Jesus não morreu naquela cruz em vão. E quando nós dizemos que somos cristãos e não vivemos segundo a vontade desse Cristo que é santo, nós então passamos a tornar em vão a morte de Jesus Cristo. Mas a morte de Jesus não é em vão, não foi em vão e nunca será. O texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele se encontra num contexto difícil espiritualmente na igreja de Corinto. Naquela igreja estava acontecendo um pecado bastante ruim de imoralidade. Um jovem estava tendo relações com a própria madrasta,
que era mulher do seu próprio pai. E a igreja estava tendo dificuldade de sentenciá-lo como se devia, segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus. E Paulo, então, escrevendo essa igreja, ele se une a ela em espírito, na doutrina, no poder do Senhor Jesus Cristo. E então afirma que ele devia ser entregue nas mãos do inimigo para a destruição do corpo, para que a sua alma fosse salva no dia final, no dia do Senhor. Paulo crê de fato na salvação eterna, mas ele está afirmando aqui nesse texto da palavra de Deus: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Meus amados irmãos, Paulo quer dizer com isso, que uma vez que nós fomos salvos por Jesus Cristo, e que Ele derramou o seu sangue sobre nós, por nós, para nos remir dos nossos pecados, não podemos mais viver no fermento velho. E o que quer dizer o fermento velho? O fermento velho, nesse texto, quer dizer a imoralidade, a prostituição. Mas a imoralidade, a prostituição não quer dizer somente ter relações de adultério, sexualmente ilícitos. Quer dizer também viver no pecado. Eu quero dizer para você que imoralidade é muito mais abrangente em toda a nossa vida cristã, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, como disse Paulo, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que a nossa vida é uma nova massa, não há mais lugar para o fermento velho, não há mais lugar para a mentira, não há mais lugar para o escândalo, para a imoralidade, para infidelidades, não há mais lugar para a desonestidade, não há mais lugar para o engano, para o ódio, para o mal contra o nosso próximo, contra a nossa família, contra nós mesmos, contra Deus. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para uma vida santa, uma vida justificada pela graça. A morte do Senhor Jesus não foi em vão. E quando nós vivemos em santidade, com uma vida consagrada ao Senhor, dando fiel testemunho, puro testemunho diante desta humanidade perversa, nós estamos afirmando com toda a força: Jesus morreu naquela cruz de uma vez por toda, por todos os homens e por todos os pecados na face da terra, para com todo aquele que crê nele. O homem não pode começar a vida com Cristo e parar. Eu afirmo que esta é uma tradição e doutrina mais importante do cristianismo e da religião. Por quê? Porque sem a Páscoa, sem o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, não há relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 3, 23, que todos nós pecamos e separados ficamos da glória de Deus. Paulo ainda afirma em Romanos 6, 23, que o salário do pecador é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus quer dar para nós é a vida eterna, mas o que o pecado traz para nós é a morte. E essa morte não consiste simplesmente na morte do corpo, enterrar e tudo acabou, não. Não é apenas a separação da alma do corpo, mas é a separação também da alma de Deus para sempre. Significa que a alma nunca terá chance de chegar, aproximar de Deus. Que ela nunca poderá chegar diante do trono da graça de Deus. Se nós quisermos determinar o destino da nossa alma agora, é preciso que nós passemos para debaixo do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado naquela cruz. Porque ela é a única esperança para mim e para você. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo não foi em vão. Portanto, é necessário que o povo de Deus seja santo ao Senhor, como Jesus Cristo é nova massa, é o santo de Israel,
Todos nós precisamos viver em novidade de vida. Não é à toa que Paulo afirma em Romanos capítulo 8, verso 1. Porquanto nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se não estamos em Cristo Jesus, segundo o Evangelho, estamos condenados para sempre. A Páscoa cristã. Eu afirmo Páscoa cristã porque o mundo celebra Páscoa também, mas ela não pode ser considerada Páscoa cristã. A Páscoa cristã é celebrada com Jesus Cristo. Todos os dias nós vivemos com o Senhor Jesus Cristo, momento após momento, clamando e dependendo da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça, confirmando a nossa fé. E se caímos em tentação, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, e ainda podemos clamar pelo sangue de Jesus e confessarmos a Ele nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não há razão para permanecermos nos pecados. Não há razão para vivermos na imundícia quando Deus nos chamou para a luz, para a santidade, para vivermos na sua presença. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor, a Páscoa cristã. E significa que, estando em Cristo Jesus, a morte eterna passará por cima de nós, mas não vai nos atingir. Talvez nós venhamos também a partir desse mundo através do Covid ou de qualquer outra coisa, seja acidente ou seja enfermidade, ou seja de velhice, mas nunca seremos separados de Deus, porque nós estaremos partindo para junto do Senhor para sempre. Esta é a promessa do nosso Deus. Quando nós vivemos nesse momento difícil, no Brasil e no mundo, todos nós estamos debaixo de um momento de grande sofrimento. Segundo o profeta Isaías, capítulo 26, dá-nos a entender que há um castigo sobre toda a humanidade, e que toda a humanidade deve refletir, e voltar para Deus, e buscá-lo enquanto é tempo, e entrar debaixo do poder do sangue de Jesus, enquanto há tempo. Porque ainda, se você está aqui neste momento ouvindo a palavra, é porque você tem essa oportunidade. Você está tendo essa chance da vontade de Deus. E você pode, neste momento, afirmar de todo o coração: eu creio no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por meus pecados, para me salvar, e eu recebo como meu Senhor e Salvador, e quero viver com Ele para sempre. Essa deve ser a sua decisão. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele chamou você, Ele amou você, morrendo naquela cruz, para te dar vida e vida eterna. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, capítulo 6, 12 a 14, tem um texto que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, não é para o pecado, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, e também nos ressuscitará pelo seu grandioso poder, no dia da sua volta. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero que você receba em nome do Senhor esta palavra neste momento. E atenda a ela de coração. Busque ao Senhor neste momento enquanto você pode achá-lo. Esse é o momento, hoje é o dia. Você deve confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador, com a sua boca, e crer no seu coração e recebê-lo. Você pode tomar posse da graça de Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, a sua família. E que você possa, neste momento, refletir e entrar debaixo
do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ali você está salvo. Você tem consolo, você tem esperança. Ali a morte eterna não te tocará. Você partirá para junto do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou quebrantados por teu amor, Senhor. Que a tua beleza nos faça permanecer no teu amor todos os dias, Pai. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, quando a morte me livrou. Amor.